Durante muito tempo, as grandes cidades brasileiras foram sinônimo de progresso, riqueza, lazer, cultura. Só que o cenário atual dos grandes centros urbanos é totalmente o oposto. Violência, alto custo de vida, infraestrutura precária e tantos outros problemas assolam nossas grandes capitais. Olá, esse é o canal do Eremita Moderno. Eu sou o Eremita e hoje eu vou te explicar o porquê você deveria passar longe, deveria fugir das grandes cidades aqui do Brasil. Se você mora numa delas, por que você deveria cair fora? E se você não mora, por que você deveria continuar morando no interior e nem cogitar em morar em alguma cidade grande? Pessoal, primeiramente, a gente tem que entender como que essas cidades cresceram. A gente está falando de um país que se desenvolveu ao longo de todos esses 500 anos na base principalmente de escravidão na maior parte do tempo, seja do próprio trabalho escravo mesmo, ou seja, do trabalho escravo do trabalhador moderno, com a escravidão consentida. Só que tem um ponto muito importante nessa história toda. Quando que a gente começa a de fato se tornar um país urbano? Isso, pessoal, acontece muito. Obviamente a gente aprendeu isso na escola, que é o êxodo rural, né? Mas o que de fato é o êxodo rural? Basicamente, é um processo natural que acontece com todos os países do mundo que passaram por um processo de urbanização. E nesse êxodo rural, há uma migração da, da população do campo para a população da cidade. E o processo de urbanização está diretamente relacionado ao processo de industrialização de um país. Tá? E quando que aconteceu isso no Brasil? É, foi acontecendo ao longo do tempo, mas de forma mais acentuada nas décadas de 50 e 60. Principalmente ali governo do JK, do Juscelino Kubitschek. Porque foi ele que deu aquele pontapé inicial e que ficou muito forte no governo dele, a entrada das multinacionais, principalmente da indústria automobilística. Então a gente teve aí muitas indústrias de carro, filiais, né, obviamente, se instalando no país. E onde que essas indústrias elas vão se instalar primeiramente? Elas vão se instalar nas principais cidades, principalmente no Sudeste, no eixo Centro-Sul ali. Então a gente vai ter muita indústria que foi para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, por exemplo, a Fiat, um grande exemplo, que está em Belo Horizonte. E aí, obviamente, com a chegada dessas indústrias, as pessoas que moravam no interior do Brasil desenvolveram um certo interesse de se mudar para as capitais, afinal de contas, ia ter bastante emprego para elas nessas indústrias. Então elas deixam o campo, deixam as cidades pequenas e vão atrás do grande sonho brasileiro de crescer na vida, de melhorar de vida, e aí elas vão para essas grandes capitais para trabalhar nessas e outras indústrias, porque não foram só as indústrias automobilísticas. Teve diversos outros tipos de indústrias. Se por um lado essa urbanização ela gerou riqueza, por outro lado ela também gerou crescimento desordenado. E aí que a gente tem o início, né, mais acentuado, né, dos problemas da favelização das áreas periféricas da cidade. Porque se tem muita gente entrando, então o crescimento da cidade vai ser completamente desorganizado, completamente desordenado. E é aí que vai acontecer esse processo de favelização dos grandes centros urbanos do país. Bom, mas assim, a gente também tem que falar um pouco dos benefícios das cidades grandes, né?
Não tem só coisa ruim. De benefício, a gente pode falar que trouxe realmente muitos recursos econômicos para cidades, principalmente do Sudeste, e aí a gente pode colocar do Sul também, mas principalmente do Sudeste, com certeza absoluta. As maiores cidades mais beneficiadas por esse processo foi São Paulo e Rio de Janeiro. O São Paulo, cara, São Paulo é o centro econômico do Brasil e apesar de ter diminuído, ele ainda é hegemônico quando o assunto é economia no país. O estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil, é o estado que mais produz e é o estado que manda na economia no Brasil. E a gente também tem o Rio de Janeiro, que não é tão econômico assim, mas o turismo é muito forte no Rio de Janeiro. Recebe muitos turistas, milhares de turistas durante o ano inteiro. E não só turismo, o Rio de Janeiro é um grande exportador de cultura para o Brasil. Queira você ou não, o Rio de Janeiro exporta muito, muito lazer, muita cultura. Então, muita música, seja boa, seja ruim, é o Rio de Janeiro que dissemina toda essa cultura para o restante do país. Então, a gente tem aí essas duas grandes cidades exercendo um polo de atração, um polo de força, tanto econômica quanto cultural no nosso país. E óbvio, muitas pessoas iam querer se mudar para essas cidades. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem pessoas que o sonho é morar no Rio de Janeiro ou morar em São Paulo, né? Mas aí também entra o lado negativo, porque nem tudo são flores. E a gente tem diversos pontos negativos, como violência, insegurança urbana. No Rio de Janeiro mesmo é um caos. Você anda na rua lá e você não sabe se você vai chegar vivo em casa no dia seguinte. São Paulo, praticamente a mesma coisa. Mas talvez em São Paulo você só tenha mais medo de assaltos, furtos. Enquanto no Rio de Janeiro, se você entrar num beco errado, numa entrada de uma comunidade, você vai virar estampa de camiseta de saudade. Além disso, a gente também pode falar de transporte público. Transporte público nas grandes capitais do Brasil é uma coisa horrorosa. Linhas de ônibus, pegar ônibus no Brasil, brasileiro médio que tem que pegar ônibus, é uma tristeza. Horário de pico, gente suada, ônibus cheio, é terrível. Quem não quer se desviver dentro de um ônibus às 5 horas da tarde, às 6 horas da noite, voltando para casa, realmente é complicado. E não é só o transporte público não, pessoal. A gente ainda tem a questão do trânsito caótico. Então, engarrafamento, briga de trânsito. O brasileiro sempre quer se achar superior, o brasileiro sempre quer se achar melhor do que os outros. Então, sempre vai querer sair por cima, levar vantagem, estar certo. Então, briga de trânsito, já pode esperar o pior do camarada que está do seu lado. Ele vai querer, por mais que ele esteja no erro, ele nunca vai admitir, ele vai querer colocar o erro em você. Acidente também. Então, assim, não basta o trânsito caótico, não basta as brigas, ainda tem os acidentes que você tem que tomar cuidado para não acabar partindo dessa para melhor. Bom, a gente também pode falar de custo de vida. O custo de vida nas grandes cidades é extremamente alto, custo do aluguel, custo da comida de mercado. E, por exemplo, em São Paulo, eu, graças a Deus, nunca precisei morar em São Paulo e pretendo nunca morar, né? E você que está assistindo esse vídeo, eu também espero que você não vá para lá. E se você mora em São Paulo, fuja o quanto antes. Mas, quanto que é um aluguel em São Paulo? Principalmente ali, se você quiser morar perto do trabalho ou perto do metrô. Então, é absurdo. O brasileiro médio que ganha salário mínimo não consegue viver. Então, ele se vê obrigado a morar com os pais, dividir casa com amigos.
ter que viver num quarto apertado, não pode ter uma casa, não pode ter um apartamento, porque simplesmente ele não vai conseguir pagar com o saláriozinho dele de CLT. E além disso também a gente tem infraestrutura precária em educação e saúde, seja de escolas ruins, faculdades, obviamente tem faculdades muito boas nessas grandes cidades, mas a gente sabe que não é para todo mundo, acaba que é mais só para quem veio de berço de ouro, quem tem mais dinheiro, né, nesse país. Agora, a gente sabe também que hospital é um outro problema que o brasileiro tem que enfrentar muito nessas grandes cidades. Eu, quando morei numa cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul, de uma coisa eu não tinha que reclamar. Pelo menos o atendimento nos hospitais era rápido. Diferentemente, se você for tentar se consultar numa capital, você vai ter que chegar 5 horas da manhã num hospital para ser atendido pelo SUS, vai ser atendido só às 5 horas da tarde. Isso se for atendido, né? Dependendo do teu caso, ou você vai voltar para casa e vai desistir, ou você vai ficar lá e torcer para não desviver ao longo do caminho. Bom, e o que está acontecendo hoje em dia com essas grandes cidades? A gente está vivendo um processo aí de desconcentração espacial e industrial. Lembra que eu te falei no início desse vídeo que as indústrias, elas se alocaram nas grandes cidades justamente porque eram regiões mais desenvolvidas no Brasil, onde tinham pessoas, onde ia ter mão de obra, onde tinha uma estrutura logística para elas crescerem. Então, acontece que as cidades médias e pequenas, elas também já estão desenvolvendo essa logística. Então, é a guerra dos lugares. Os fatores locacionais são muito mais vantajosos para as pequenas e médias cidades. Por isso que a gente está vendo aí diversas empresas e diversas indústrias migrando das grandes cidades para cidades menores. Porque na cidade menor, o custo de produção, a logística, o custo de instalação é muito mais barato. Tem sindicatos menos fortes, mais fracos, né? Você pode pagar menos para os funcionários. Então é mais fácil se locomover, mais fácil fazer tudo nas cidades pequenas. Então, isso favorece com que as empresas migrem para cidades menores, inclusive, ou até mesmo para o digital, 100% online. Se alguém de vocês aí tiver alguma empresa que é de uma cidade grande, diz aí se já cogitou se mudar para uma cidade menor. Estou falando de pequenas empresas, mas também estou falando das grandes. Com certeza das grandes. Então, eu entendo o fascínio que a cidade grande causa nas pessoas. Por que que elas querem ir para lá? É por causa da cultura, é por causa do lazer. Cidades como São Paulo tem muita coisa para fazer. A cidade não para. É uma cidade que é viva 24 horas por dia. Então, se você quer sair para fazer alguma coisa, na segunda-feira vai ter coisa para fazer, eu tenho certeza. Eu entendo também que tem profissões aí que as melhores ofertas de emprego, de trabalho, as melhores vagas estão nessas cidades. Eu entendo que às vezes os melhores cursos das melhores universidades estão nessas cidades e aí a pessoa se vê obrigada mesmo a ter que ir para lá. Entretanto, se nenhum desses é seu caso, ou se você já passou dessa fase, eu peço para você encarecidamente aí começar a pensar em se mudar para o interior. Vai ver que o custo de vida é muito mais barato. É muito mais barato mesmo. Tanto questão de aluguel, casas, comida, tudo é mais barato. Você vai gastar menos, você vai gastar menos gasolina. Entendeu? Tipo, transporte, você vai se locomover de forma muito mais rápida. Você não vai demorar mais 2 horas para chegar em casa. Você vai demorar 10, 15 minutos. E tudo isso transfere para qualidade de vida, que, na minha visão, é muito mais importante, às vezes, do que até um salário maior.
é muito melhor ter qualidade de vida do que ter esse salário maior. Enfim, pessoal, está aqui o meu ponto de vista do porquê você deveria fugir das capitais do Brasil, principalmente as capitais do Sudeste e do Sul. Então a gente coloca na boca do sapo aí, a gente coloca Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, mais ou menos, apesar dos apesares, parece que é uma capital um pouco mais desenvolvida do que as outras. Mas também a gente pode colocar Florianópolis, extremamente caro, extremamente turístico, né? Apesar da beleza natural. Porto Alegre, ainda mais com as questões de enchentes que teve no último ano, então já é uma cidade caótica. Ainda teve mais esse problema, infelizmente, aí. Então, se você gostou desse vídeo, peço para que você deixe seu comentário e sua opinião e me diga o que você achou e o que você acha disso tudo. Obrigado, estamos juntos e até uma próxima.